Eu fico refletindo sobre a questão da organização financeira e eu me questiono o porquê que organização financeira é um tema tão complexo na vida das pessoas, né? E diante desse questionamento eu começo a fazer várias reflexões, tentar buscar algo que justifique o porquê que é um tema tão difícil de ser conduzido por uma grande maioria das pessoas, né? Eu penso que, assim, acho que o fato de não ter uma grande camada das pessoas não tiveram educação financeira no ensino básico, isso acho que explica um pouco da dificuldade, mas eu também penso que tem um lado emocional também que pode explicar a dificuldade na gestão da organização financeira, seja na vida pessoal como seja na vida das empresas, tá? Porque eu já trabalho na área financeira há mais de 20 anos e eu já me deparei com situações, dificuldades financeiras em empresas também, tá? Porque eu costumo dizer que a empresa também é um organismo vivo, como ela é gerida por pessoas, então é algo que não tem, os problemas eles são parecidos. A diferença é que não é um CPF, sim um CNPJ, mas existem semelhanças, tá? Então acho que tem uma questão emocional aí. Eu sou de uma época que a gente não tinha a quantidade de informações como nós temos hoje. E também não tinha dinheiro como nós temos hoje, né? O acesso ao crédito era muito mais restrito. Mas eu lembro que a partir do momento que as pessoas começaram a ter acesso melhor a crédito, as pessoas começaram a ter uma remuneração melhor, elas consequentemente queriam consumir. E eu acho que explica um pouco da falta desse controle, porque pensa, você não teve educação nenhuma, ninguém te ensinou como você deveria conduzir sua vida financeira, né? De repente, no momento você não tinha dinheiro, então você se privava de uma série de situações. E aí, de repente, você estudou, você cresceu financeiramente na sua vida, seja através de trabalho, seja através da educação, seja através de um prêmio ou de uma herança que você recebeu, então você começa a ter acesso, que até então você não tinha, e aí você quer usufruir de tudo isso, né? Que é a questão do ego, né? Eu quero fazer algo que eu me sinta bem, que traga satisfação para mim, né? Então acho que tem um pouco disso daí. Além e é engraçado que nessas reflexões também eu vou até lá um pouco atrás da minha vida, né? Porque no meu segundo emprego, eu trabalhei num clube. E era um clube elitizado na época e assim, existia cargos de todos os níveis, né? Tinha desde o superintendente até o menor cargo, que eram as pessoas que trabalhavam na limpeza, que trabalhavam na manutenção. E o fato de eu ser office boy naquele momento, eu tinha acesso, conversava com todas as pessoas, muitas vezes eu fazia vários trabalhos, né? Ajudava as pessoas, elas precisavam fazer um pagamento no banco, então eu fazia os favores para elas. Então era engraçado que assim, tanto o superintendente, quanto o gerente, quanto as pessoas que trabalhavam na área administrativa, que eram as pessoas melhores remuneradas, eu presenciei uma série de pessoas.
endividadas, que não tinha bens, que não tinha uma casa própria, que não tinha um carro. Em contrapartida, tinha aquelas pessoas que eram mais humildes, que tinha um cargo menor, uma remuneração menor, e essas pessoas elas tinham casas, elas tinham carros, elas tinham uma vida muito mais organizadas. E naquele momento eu me questionava, eu falava, engraçado, né? Como pode as pessoas que são da área administrativa, que têm cargos maiores, terem tantas dificuldades e pessoas que têm um cargo menor, um salário menor, conseguem ter um controle melhor da sua vida financeira, né? E o tempo passou e hoje, depois de todos esses anos trabalhando na área financeira, lidando com todas essas questões do mundo financeiro, a conclusão que eu chego que é muito a questão, acho que o emocional acaba aflorando mais, né? Porque a partir do momento que você começa a ter uma remuneração melhor, você vai ter acesso a serviços, a bens, a uma série de recursos que até então não havia. E assim, é muito fácil você perder o controle. E eu falo isso porque eu me incluo nisso. Em algum momento da minha vida eu perdi esse controle, porque eu também não tinha, em algum momento da minha vida, dinheiro para usufruir do que eu queria. E de repente, em algum momento, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar e fui crescendo profissionalmente, fui melhorando minha remuneração, e aí, consequentemente, você também quer usufruir do que o mundo tem para oferecer. Então, é algo muito delicado, é muito sensível, porque você pensa, poxa, eu ganho bem, então eu consigo ter controle de tudo. Mas aí que está o grande perigo, porque se você não conseguir ter ideia de onde estão os gastos, o que você gasta mensalmente, periodicamente, você não vai conseguir, por mais que você ganhe um melhor salário, melhor remuneração, que você tenha rendas, você não vai conseguir ter uma organização correta, porque você não tem ideia de por onde começar a fazer essa gestão, entendeu? Acho que o ponto principal é você tentar buscar um equilíbrio, você saber aonde que está os seus gastos versus aonde está a sua receita. Porque eu ouço muito, né? Eu ouço pessoas, eu já ouvi isso até em organizações por onde eu passo, que eu preciso gerar receita, porque se eu gerar receita, se eu ganhar mais, eu vou resolver os meus problemas. Quando não é esse caminho. Porque se você não tiver o controle dos seus gastos, se você não souber para onde o dinheiro está indo, você pode gerar mais receita, você pode ganhar muito mais e ainda assim você estará endividado. Ainda assim você vai estará enrolado com as suas dívidas. Você vai estar perdendo noite de sono, você vai ter problema no seu relacionamento, entendeu? Isso, infelizmente, o problema financeiro ele afeta várias áreas da nossa vida. Então, acho que é importante a gente ter discernimento, a gente ter equilíbrio, e isso passa por saber lidar com o dinheiro. A gente não precisa se privar de nada, até porque quando você começa a se privar de algo, isso no longo prazo você cansa, porque não faz sim, você começa a não ver sentido em se privar, já que você se esforça, você estuda, você trabalha, você tenta entregar o melhor resultado na sua carreira profissional, então você quer ter um retorno, você quer ter algo que também te satisfaz. Mas é importante você saber em que momento você vai fazer uma compra, um investimento ou qualquer coisa. Você precisa ter, saber lidar, saber respeitar o dinheiro.
Minha avó tinha um ditado que dizia: dinheiro não aceita desaforo. Se você analisar friamente, realmente faz todo sentido, porque se você não dá o devido valor para o dinheiro, ele vai entrar e vai sair, porque você está gastando sem critério nenhum, você não está sabendo para onde o dinheiro está indo. Sendo que a partir do momento que você consegue ter discernimento, você consegue saber aonde você está realizando seus gastos, você consegue enxergar o fluxo do dinheiro na sua vida, você começa a ter uma relação melhor com o dinheiro. E isso, consequentemente, reflete na sua vida. Você vai viver com mais tranquilidade, você vai dormir melhor, você vai se relacionar melhor com as pessoas, tudo vai fluir na sua vida, entendeu? Então, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é ter sabedoria em lidar com dinheiro. Não precisa a gente ser especialista, tá? O controle financeiro ele é algo simples. Quando a partir do momento que você tenha o entendimento, passa a ser algo bem prático, tá? Não precisa ser algo tão complexo, planilhas mirabolantes, não é isso. É algo bem básico que se você tem esse entendimento, você consegue controlar tranquilamente, tá? Se vocês acham que faz sentido essa mensagem, eu deixei um material onde eu explico de forma bem descomplicada como fazer uma gestão de fluxo de caixa, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na gestão do dia a dia.